Começamos com Krishna revelando as investigações sobre aquele golem, e na verdade ela não tinha informação alguma além do nome do guia. Zenos gravou este nome, afinal de contas vai cobrar a ele um dia. Zofia conseguiu mais informações da guilda subterrânea, e parecia que o guia estava com eles há pouco tempo, e na verdade também não sabiam de nada, porque no submundo as pessoas evitavam falar de seus passados. Krishna acreditava que o guia vai desaparecer por um tempo depois dessa comoção, mas as líderes acreditavam que em breve ele vai retornar. E tanto Krishna quanto as líderes estavam discutindo uma de costas para a outra. Isso porque uma cavaleira real não poderia se enturmar na mesa dos semi-humanos. Zenos só expulsou todas elas da clínica, dizendo que já estava cansado e tinha coisas para fazer. E Lily aproveitou o tempo sozinhos, e meio que sem jeito perguntou se Zenos queria ir até as fontes termais. Mas antes de terminar a frase, neste momento Zofia arrebentou a porta, perguntando a mesma coisa para o doutor. Isso poderia o ajudar a descansar dos últimos acontecimentos, e ele gostou bastante da ideia. Até que na sequência, Linga apareceu também, com a mesmíssima ideia. Parece que o neurônio dessas líderes é igualzinho, né? Lowell apareceu por último, e Zeno já sabia o que ela ia falar, e concordou em ir para as termas. E com isso a garota acreditou que eles tinham algum tipo de conexão, e já imaginou milhões de besteirinhas acontecendo. Carmilla soltou uma gargalhada, estava se divertindo vendo as mulheres apaixonadas brigando pelo doutor. E o Prota tinha uma dúvida em como ela, sendo uma espírita de alta classe, poderia ser tão vulgar assim. Mas ela apenas ignorou, dizendo que também iria para as fontes. E logo nas fontes, temos Zenos relaxadão, até Zofia entrar incomodando, informando que já estava no modo de ataque. Isso porque estava mudando aos poucos. Todas à sua volta diziam que ela estava mais calminha e nunca imaginou conversar com as outras líderes e nem mesmo com uma cavaleira real. Tudo era culpa de Zenos, acreditava que ele poderia até mesmo mudar o mundo todo. Mas ele acabou se perguntando do porquê ela estava chegando cada vez mais perto. E então Zofia foi para o modo ataque. E Linga entrou na fonte também, dizendo que estava tonta pelo calor, e então fingiu dar aquela caída famosa clichê nos braços de Zenos. Mas Zofia parou, e as duas ficaram em maior cena que merecia uma censura. Ao fundo, Lowell apareceu debaixo da água, e nem me perguntem como ela apareceu aí, só ignorem. E é por esse tipo de cena que eu pago a internet. Ai meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Enfim, as três líderes começaram uma discussão bem acalorada. De fundo, Krishna também apareceu, dizendo que estava perdida, e assim as quatro começaram a brigar como se fossem crianças. Até que Zenos mandou todas irem para o banho feminino. Então elas foram para o outro lado depois de tomarem a bronca, e lá estava o Min também. E essa cena era estranha, quatro raças se misturando desta maneira, e elas pareciam se dar muito bem, de uma maneira um tanto estranha. Ao lado dela estava Lily, apenas com aquela conversa fiada mais 18 que com certeza ela não deveria falar, então acabou indo até a água. E de maneira impressionante, Carmilla, que é um espírito, um fantasma, um ser astral, estava sentindo a água quentinha no seu corpo. Esses animes de terceira categoria me pegam muito. Lily perguntou do porquê ela estava mais transparente do que o normal, e Carmilla revelou que este lugar era tão agradável que ela poderia até mesmo ascender aos céus. Então, desapareceu. E depois reapareceu mais uma vez. E Yumin ficou irritada ao ver um espírito, e começou a conjurar sua magia de cura para a expulsar. Mas Carmilla só meteu o pé, e ela foi para o banho de Zenos, o irritar um pouco também. E depois deste fanservice medíocre que foi nos entregue, Zenos foi de encontro com Carmilla para um chazinho da madrugada. E ele estava se lembrando do jantar que recém aconteceu, onde todas as líderes ficaram bêbadas até não se aguentarem mais. Ele se perguntou se este lugar não era para tirar o cansaço, porque estava se sentindo bem exausto depois de tudo isso. E Carmilla apenas deu a dica de aproveitar o momento, deveria aproveitar que elas tinham muita energia. O Prata perguntou como que ela conseguiu os acompanhar, acreditava que não poderia ir para muito longe de casa. E Carmilla apontou para o cajado, informando que colocou a sua forma astral ligada a este objeto, assim Lily poderia a carregar durante o dia e para qualquer lugar. Zenos questionou o que ela fazia em vida, mas ela só o ignorou, informando que nem se lembrava mais e então ofereceu uma bebida. Assim, o dia seguinte começou, e uma explosão nas fontes também. O Min foi correndo para ver o que era, e um homem estava no chão. Era quem iria preparar as refeições, mas depois dessa explosão, metade do seu corpo já estava queimado. Era visível no forno várias pedras mágicas de fogo explodidas. O Min começou a conjurar a sua cura, tentando fazer os primeiros socorros, mas precisariam ir para um hospital o quanto antes.
Ainda alegou que, pelo estado do braço, talvez ele nunca mais consiga segurar uma faca. Logo de fundo, Zenos apareceu também, perguntando o que tinha acontecido por conta daquela explosão. Ao ver o homem com queimaduras no chão, foi até ele. O homem pediu ajuda para carregar este homem até o hospital, mas Zenos olhou para ela e perguntou: "Qual é, mané? Me conhece não? Sou o protagonista dessa história, se liga, rapá!" É brincadeira, ele não falou isso não, mas seria muito engraçado. E então saiu da sala e curou o homem com apenas o levantar de suas mãos. O homem rapidamente se levantou e Min ficou chocada. Não fazia sentido isso, não foi a sua cura, então só podia ser aquele rapaz. Então no mesmo dia foi reportar isso para o seu superior. E ele respondeu que haviam menos de 10 pessoas assim no país. Pessoas capazes de curar uma queimadura grave sem nenhum tipo de conjuração. E com certeza o reino iria patrocinar esta pessoa como se fosse um patrimônio de alto nível. E perguntou como este sujeito era. E a garota apenas se lembrou que o nome dele era Zenos. O homem apenas falou que, como essa pessoa curou alguém e foi embora sem pedir nada, então não deveria ser uma má pessoa. E se encontrassem com ele de novo, talvez teriam que o investigar. O Min mencionou que Zenos usava um sobretudo preto também, e isso despertou uma curiosidade em seu chefe. Agora ele mudou completamente de ideia, queria ir atrás deste garoto o quanto antes. E como o nome de Zenos não existia nos registros oficiais, talvez ele era um cidadão ilegal, talvez estivesse nas favelas. E saiu dando risada, que iria o encontrar, apenas disse que sentiu a necessidade de encontrá-lo como um colega curandeiro de elite. E na casa do Prota, ele estava atendendo mais uma pessoa. Informaram que o rapaz estava torcendo sangue no caminho, e então desmaiou. E ao checar, os pulmões dele estavam vermelhos. Ordenou para Lily e Zonde saírem de perto. Essa era uma doença que matou muitas pessoas até um tempo atrás. Achou estranho, porque essa doença tinha sido completamente erradicada. Mas neste momento o homem se levantou sem mais nem menos, dizendo que Zenos tinha uma ótima capacidade para diagnosticar, e disse que era um prazer conhecer o curandeiro clandestino das favelas, se apresentando como curandeiro de elite do Hospital Real. Este é Hernardo Becker. Ao fundo, o Min apareceu também, e ela estava desesperada tentando achar Hernardo. Afinal de contas, ele tinha adoecido propositalmente para achar o curandeiro das favelas. E essa era a única forma que achou para encontrá-lo. Hernardo tomou uma droga que causava os mesmos sintomas da doença do pulmão vermelho, e logo mostrou uma dose do antídoto. Em breve iria ficar bem. E ele tinha isso porque ele mesmo achou a cura do pulmão vermelho. O Min disse que Hernardo tinha criado a cura de diversas doenças grandes que assolaram a humanidade. Por conta disso, ele ganhou a classificação de curandeiro de elite, mesmo não sendo tão bom assim com magias de cura. Hernardo ficou interessado quando ouviu do curandeiro que tinha um sobretudo preto. Imaginou que era seu velho amigo, mas parecia ser outra pessoa ali. E Zenos revelou que o sobretudo era de seu mestre, mas ele nunca tinha dito seu nome verdadeiro. Com isso, Hernardo pediu ajuda, sabia que era repentino, mas perguntou se ele não gostaria de trabalhar no Hospital Real, porque era uma situação bem delicada que estava acontecendo. Nesse instante, as líderes chegaram na clínica, isso porque a bandeira vermelha de emergência foi levantada pela Carmilla, mostrando que estavam em uma situação de alerta. Zofia avisou que ninguém iria levar o doutor embora. Hernardo elogiou todas elas por serem tão prestativas em proteger Zenos, nunca tinha visto isso. E ele questionou se fosse um pedido de serviços especial, e sendo assim, Zenos poderia aceitar. Afinal de contas, um oficial do Hospital Real sabia sobre suas atividades ilegais da clínica. Seria bom se eles devessem um favor para o futuro. E quando a doença do pulmão vermelho assolou o reino, o Hospital Real distribuiu a cura de graça para as favelas, e isso salvou inúmeras vidas. Hernardo pagou por todas as curas que foram para as favelas. E mais importante, ele parecia conhecer o mentor de Zenos. Isso trazia ainda mais motivação para o Prota o ajudar. Com isso, acabou aceitando o pedido oficial.